Você é amado, aceito e tem um lugar especial aqui. Mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Na dor, no silêncio e no caminho. Ele se revela nas crises, na comunidade e no coração que o busca. Glória a Deus, família Reis, que bom estarmos juntos nessa noite, mais uma noite, né, gente? Eu gostaria de convidar os irmãos aqui, para você que está online também aí, se você estiver na sua casa, se você estiver dirigindo no seu carro, ou se você vai assistir isso depois, eu queria que a gente reconhece aqui o esforço, o amor, o carinho de cada pessoa que está aqui desde cedo, ministrando para nossas crianças, na time da sinalização, time de música, time da mídia, time da conexão. Queria que a gente aplaudisse a Jesus aqui por cada pessoa. Vamos lá, honrar os voluntários lá da freguesia. Vamos honrar os irmãos da freguesia também, que eu sei que tem uma família lá pela manhã que, se entrar aqui, muitas não, a maioria das pessoas, se entrarem aqui, vocês vão falar: olá, seja bem-vindo, pela primeira vez, né? Mas estão lá com a gente. Então, são duas famílias, né? 2 campos, e também os irmãos do Dream Center que estão mobilizando. Gente, é bom demais, talvez eu vou sintetizar o final dessa mensagem, que tenha muito a ver com essa honra aqui, nesse início, mas nós não estamos sozinhos, nunca sozinhos. Essa é a série que a gente quer explorar um tema muito importante, encorajador para você, para mim. Então, você que está online, talvez você esteja sozinho e o seu lugar é aqui com a gente, viu? Mas eu queria também dar enviar o nosso amor aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, para os irmãos dos Estados Unidos que estão assistindo, né? Nós temos amigos lá, o Bruno, Nadir, também na Espanha, Mateus, Bruna, Joshua, Chloe, né? E os irmãos que também estão já conectando na Espanha. Tem um grupo lá, um GC na Espanha. Que o Senhor abençoe vocês. Que Deus vos lo bendiga. Muito gosto. Bem, já que comecei, vou continuar. Eu quero, na verdade, mas teve uma história, uma vez eu liderava mobilizações evangelísticas em Los Angeles. É uma metrópole com o maior metro quadrado de moradores, pessoas com situações de rua, chamada Skid Row. É terrível, terrível. Lugar triste demais ver tantas pessoas que vão para Hollywood em busca de um sonho e a maioria não consegue cumprir esse sonho e acaba ali naquele meio de prostituição, de vício, de droga. Gente, é muita gente assim, muito. É triste, né? Mas houve uma história ali, todo ano eu liderava esse time para Los Angeles e majoritariamente a galera eu falava e eu me gabava, porque todo brasileiro lá fora acha que fala espanhol, quem pode dizer amém? Então, eu, como sou bilíngue, eu falava inglês e português, mas com certeza, com um americano, eu falava: meu irmão, espanhol aqui é fluente, né? E quem vai dizer o contrário? Quando os gringos vêm, a gente vai falando assim: o que é aquela estátua ali no Pão de Açúcar? Aquela estátua foi do coronel em 1600. Eles, legal. Eu nem sei o que é a estátua aquela, né? Mas é a mesma coisa com a língua. Então eu fui, tive um cara e um senhor, e até hoje eu me lembro, um time falou assim: pastor, ele não entende inglês, vem aqui orar por ele, vem aqui falar com ele de Jesus. Cara, cheguei junto do senhor e, meu irmão, espanhol foi... como estás, muito gosto? E por que assim? Tem toda a cara, né? Você não apenas fala, mas você faz... E aí mandei: olha, Senhor, é Jesus, é Cristo, é sangue, é o Cordeiro, é sua vida. E o coroa assim, respeitando. Entende? Sim. Compreende? Sim. Aí, meu irmão, estufando o peito, falei: caraca, eu tô fluindo aqui, ó, tô surfando. Aí os americanos: oh, wow, praise God, Pastor Samuel, you are so wow. Aí eu, Só que o problema desse dia
foi que tinha uma abençoada no nosso grupo que era fluente espanhol. Tânia, se você está assistindo isso, você é o problema dessa história, Tânia. Porque depois de 10 minutos ali falando com o coroa, eu estava falando empolgado, botei a mão na cabeça do cara, o cara aceitou Jesus, não sei o quê, eu ouvi a história do cara, falei dos meus testemunhos, preguei. Aí a Tânia chegou, a abençoada. Aí eu vi sabe quando você saiu da conversa, mas você ainda consegue ouvir? E a primeira pergunta da Tânia, mal educada, rude, foi: entendeu o que o pastor Samuel? Ele, nada. Mano, sabe quando tu tá lá em cima e tu cai muito rápido? Aí tu fala assim, pai. Mas ela mandou, entendes? E eu dava para perceber, ela falou assim, entendes a mensagem que o pastor Samuel? Aí ele, não entende nada. Ai, Jesus, por que estamos falando isso? Por causa dos nossos irmãos da Espanha. Vamos liberar o nosso amor, os nossos irmãos da Espanha. Quem sabe é uma igreja Reis em Granada, gente. Amém, amém, amém. Olha, Deus é com a gente, nunca sozinho, porque Deus propiciou um caminho. Não estamos sozinhos porque somos capazes de perceber Deus. Semana passada, falamos sobre um Deus que habita na liturgia, no ajuntamento coletivo, na adoração do povo, mas um Deus também que está presente no dia a dia, no ordinário. Um Deus que está presente mesmo quando a gente não percebe. E que maravilhoso é saber que esse Deus, falamos baseado no Salmo 139, que fala claramente sobre atributos da onisciência de Deus e da onipresença de Deus. Ou seja, Deus está presente e Deus ama se manifestar na adoração do seu povo, como essa noite aqui, mas Deus também está presente no nosso dia a dia, nas nossas coisas simples. E mesmo quando aquele dia não está sendo tão bom, ou seja, Deus também está no ordinário e nos dá uma sensibilidade, ou talvez a ideia fosse essa, que nós tenhamos cada vez mais sensibilidade para percebê-lo no dia a dia. E não apenas percebê-lo, mas em tudo que fizermos, possamos dar glória a Ele com o que fazemos, como pais, como filhos, como profissionais, como cristãos. Ou seja, Deus está presente no ordinário. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, porque seria um pouco contraditório a gente só ver a manifestação de Deus dentro desse ambiente litúrgico da igreja, embora, claro, que isso também é uma evidência que Deus está aqui, porque Deus habita em meio ao louvor do seu povo. Mas hoje, nós vamos falar sobre uma questão. Se a gente pode ver Deus, gente, se a gente pode perceber Deus é por causa de Jesus. A gente até estava falando com o time de música aqui, a gente não combinou, mas todo esse repertório tem muito a ver com a mensagem de hoje. Uma vez que estamos em Cristo, podemos ter acesso a Deus. Essa é a base do cristianismo. Ou seja, a peculiaridade da mensagem do cristianismo com outras crenças, e diga-se de passagem que em muitas crenças, eu não posso dizer absolutamente todas as crenças, mas quase todas as crenças, elas reconhecem Cristo Jesus como uma figura extraordinária, uma pessoa que realmente é histórica e que tem uma habilidade divina e sobrenatural. Mas a maioria não entende Cristo como Deus. E isso é um problema. Porque se não entendemos Cristo como Deus, não temos acesso a Deus. Se podemos ver Deus no ordinário, podemos clamar o nome de Deus e ter relação com esse Deus, é porque Cristo Jesus, o Verbo, se fez carne, que João vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, mas não apenas estava, o Verbo era Deus. Então, Jesus, ele não nasce na nova aliança, ele se manifesta como homem, sim, na nova aliança, mas Jesus sempre foi. Faz sentido isso aqui? Então, nós vamos conversar sobre um problema, porque desde sempre, Jesus e a sua identidade era questionada, inclusive com quem andava com ele, e isso não mudou. Quem Jesus é? E aí, talvez, Jesus esteja perguntando para cada um de nós, quem vocês dizem que eu sou? É o que a tua avó falou para você, o que o pastor falou para você, ou é a partir de uma relação pessoal que eu desejo ter com você e do que eu falo que eu sou? Então, hoje nós vamos usar dois argumentos, na verdade, duas fontes, tanto de um autor, o autor mais cristocêntrico, que é o Hebreus, autor de Hebreus, falando sobre a supremacia divina, Cristo está além dos anjos, e também vamos usar a própria palavra. O que Jesus falou dele? Porque tem muita gente poeta que vai dizendo, não, Jesus é isso, eu acho. Né? Eu já falei sobre isso, não vou entrar nesse mérito. Mas ele fala assim, mas nem o próprio Jesus fala que ele é Deus. Vamos conversar sobre isso? Quem está animado? Então, nunca sozinhos. Repete comigo, nunca sozinhos.
A premissa de hoje, nunca sozinhos, porque Cristo entrou no nosso caminho. É isso. Não é assim, olha, eu tenho a minha capacidade antropocêntrica de me chegar a Deus. Não tem como. Na nossa fé cristã, se chegamos a Deus é porque Cristo propiciou um caminho para nós. Tá bem? Então, mas esse Cristo, quem é? Então vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eu queria convidar os irmãos. Eu queria fazer um desafio, não falei em freguesia. Viu, Gabriel? Depois tu lembra da gente falar na freguesia? Vini. Topa um desafio aqui? Vamos vir para o culto com Bíblia na mão? Reclamaram aqui. Tu vê, é a guerra espiritual aqui da batalha de frente. É a linha de frente que ia falar assim, aleluia, vamos. Né? Mas, pessoal, eu sei que vocês não têm vergonha de andar de Bíblia não, gente. Imagina. Porque a gente é daquela época que cresceu vendo a galera andando com aquela camisa do exército, 100% o exército do Senhor. Soldado de Cristo. Vocês estão aqui? Quem é crente novo não viu, não teve essa onda, né? Aí, leão, chofar, águia, novilho, tudo numa camisa só, aí tem um dourado, aí tem uma esmeralda. É um monte de informação. Agora, gente, nem stories, não tem nem botando no feed. Tô nem falando do feed, nem os stories rola. Alô, pessoal! A gente condenou a religiosidade e esqueceu. Eu vou fazer um desafio, sim. Vamos abrir a Bíblia. O time do teatro, pode ligar a luz aqui? Pode ligar a luz do mezanino, que eu gosto de ver o povo? E aí a gente vai anotando as mensagens. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, eu estou brincando, mas estou falando sério. Vamos andar com a Bíblia na mão. Vamos fazer essa prática pelo menos aos cultos. O que vocês acham? Eu acho, sério, de verdade, eu acho que algumas práticas elas precisam ser conservadas. Isso fala muito sobre a nossa crença. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1 também. Deus falou antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, aos ancestrais, pelos profetas. Mas nesses últimos falou a nós por meio do seu Filho, a quem constituiu por herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Pausa aqui, todo mundo olha para mim. O autor de Hebreus, dessa carta, que ninguém sabe quem é, ele está se direcionando também, a gente não sabe quem é o destinatário dessa carta, mas ele está se destinando, ele está conversando com uma comunidade específica, porque no final existe uma saudação, despedida para essa comunidade. Agora, um ponto aqui. O autor, ele está lutando em sintetizar que Cristo não era um fantasma, não era uma pessoa extraordinária, como a gente cantou, não era um profeta ou um agitador qualquer. As pessoas sempre tentaram definir Deus, porque quando a gente tenta modelar definir Jesus, a gente começa a deturpar quem nós estamos, quem nós somos. Tá? Então, aqui, nós vamos ler 10 versos que caracterizam atribuições de alguém que não é apenas um mero mortal. Amém? Então, o autor aqui, nós cremos na palavra de Deus, e nós estamos lendo aqui, vamos ler 10 versos que caracterizam a identidade de Deus, que é muito além de alguém extraordinário, agitador, revolucionário, profeta. Mas aqui o autor está mostrando, teologicamente, que esse Cristo Jesus não é apenas um anjo, não é apenas uma aparição. Cristo Jesus é o verbo que se fez carne e é o próprio Deus. Então, nesses últimos dias, falou a nós por meio do seu Filho. Antigamente, ele aparecia numa sarça. O autor está falando isso. Antigamente aparecia num anjo, numa voz, aqui e acolá, uma voz distante, um tabernáculo feito. Agora ele se manifestou plenamente aqui, por meio do seu Filho. A quem constituiu por herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Pelo qual quem? Cristo. Ou seja, olha isso aqui, isso é brutal. A criação do universo foi feita por meio de Cristo. Por quê? Haja luz. Foi pela palavra. E quem é a palavra de Deus? Cristo Jesus. O verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas. Nada seria feito se não fosse por intermédio desse verbo, dessa palavra, Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Gente, vamos lá. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez tenha novos convertidos aqui. Ou pessoas que estão aqui há 2 anos, e talvez seja o meu maior medo como pastor, de estarmos reunidos como família e você está adorando a Deus através de um Jesus que a mídia falou para você, que o Hollywood falou para você, que o seu padrasto falou para você, que você não entendeu quem Jesus é.
Vamos conversar sobre isso. Isso é muito importante para que nós estejamos alicerçados na verdade. Continuando, versículo 3. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa e sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder. E depois de fazer por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. E se tornou muito superior aos anjos, assim como herdou um nome mais excelente que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Pausa, olha. O que o autor está dizendo é o seguinte: que anjo que Deus falou isso? Que criatura que Deus falou isso? A não ser Cristo Jesus. E quando introduziu o primogênito ao mundo, aqui se lembra de Lucas, que no Natal a gente sempre lê Lucas capítulo 2, quando Maria está dando à luz a Jesus, esse nascimento de Jesus, a Bíblia vai relatar que os anjos vão falar com os reis, quando eles anunciam, a Bíblia vai relatar um fato muito peculiar: os anjos começam a adorar. Então, quem é esse que recebe adoração de anjos? Alguém aqui conhece? Quando Deus introduziu o primogênito, Cristo, ao mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, porém, ele diz: ele faz de seus anjos espíritos e de seus trabalhadores labareda de fogo. Mas ao Filho ele diz: ó Deus, o teu trono é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a transgressão. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Aqui existem caracterizações que definem que Deus é uma divindade. Deus é Deus. Jesus, desculpa, é Deus. Ele não é apenas um homem, é apenas um revolucionário, alguém diferenciado. Estar em Cristo, então, é estar em Deus. Quem Jesus não é? Quem Jesus não é o que alguém vai falar para você baseado numa percepção pessoal, opinião. Jesus não é apenas um revolucionário, Jesus não é apenas um profeta. Quem Jesus é? De acordo com a palavra, nós acabamos de ler 10 versos que declaram quem Jesus é. Repete comigo: Criador de todas as coisas. Cristo Jesus é o Criador de todas as coisas, versículo 2. Segundo, repete aí: resplendor da glória de Deus. Vocês estão comigo aqui? Faz sentido? São definições e atributos de divindade. Cristo, portanto, você pode nunca mais voltar aqui. Você pode falar: eles são muito fanáticos por Jesus, eles acham que Jesus é Deus. Você acertou. É isso aí. Você não precisa gostar, mas de acordo com a nossa profissão de fé, a nossa crença é que Cristo é Deus. E isso faz muita diferença em tudo que a gente vai falar agora. Porque se Cristo é Deus e Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele propiciou um caminho para que nós possamos ser filhos de Deus. Por isso que nessa noite, todas as noites, nós vamos dar a oportunidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, confessa Jesus como seu Senhor. Porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Resplendor da glória de Deus. Resplendor o quê? Reflete a glória de Deus. Mas olha só, aqui a atribuição não é que apenas reflete Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Cristo Jesus é a expressão exata de Deus. Se lembra de Paulo, quando ele está conversando com uma igreja em Roma, e ele fala assim: vocês são seres indesculpáveis por não entenderem Deus. Porque ele vai dizer que a criação, ou seja, a natureza, declara quem Deus é. Mas também Cristo é a revelação plena de quem Deus é. Então, quando você fala assim: pastor, mas como é que você tem certeza que Deus é real? Uma das coisas é que Cristo se manifestou ao mundo. Cristo é a expressão exata desse Deus invisível. Terceiro, vamos repetir juntos: sustentador do universo. Aqui o versículo 3, o autor está dizendo que Cristo sustenta o universo. A palavra sustenta. Pensando até mesmo em todas as porções gravitacionais do sistema, do universo que realmente estamos inseridos. É muito detalhe. Existe uma inteligência divina que sustenta esse universo. Cristo, então, é também purificador dos nossos pecados. Teus pecados estão perdoados. Quem é que fala isso, gente? Que pastor fala isso? Que rabi vai falar isso? Que homem, que mulher pode ter autoridade que escandalizou? Quem é que perdoa pecados? Deus. E Cristo falou isso. Seus pecados estão perdoados.
Estar em Cristo hoje é ter os nossos pecados perdoados. Vou repetir. Confessar Cristo como seu único Senhor é ter os seus pecados perdoados. Assentado à direita da majestade, superior aos anjos. Versículo 8, ele é chamado explicitamente de Deus. E versículo 10, Criador eterno e imutável. Deus criou o céu e a terra, Cristo criou o céu e a terra. Amém, meus irmãos? Aqui o autor deixa claro atributos da divindade de Deus, e aqui fica também um convite para que nós possamos pensar que Cristo é o caminho para que nos acheguemos a Deus, porque Cristo é 100% homem e 100% Deus. E depois de vários concílios, inclusive heréticos, havia uma discussão de que alguns achavam que Cristo era apenas um espírito, ou apenas um homem que tinha inspirações divinas, mas no concílio, em 450, se não me engano, foi definido isso, que Cristo é 100% Deus, 100% homem. A Bíblia deixa isso bem claro. Ele precisava ser homem para resistir todas as tentações de um homem, para cumprir a lei como homem. E isso, na sua morte de cruz, né, quando ele morre na cruz, ele então sacia a ira de um Deus santo, que precisava ver um homem cumprido essa lei. Mas só um homem poderia fazer isso, o próprio Deus. Por isso, Cristo, ele veio como homem e veio como Deus, porque, como Deus, ele conseguiu não viver uma vida sem pecado. Agora, você vai falar assim, tá bom, o autor de Hebreus, então, está dizendo que Cristo é Deus, que Jesus é Deus, beleza. Mas o próprio Jesus, ele falou que ele era filho de Deus, e aí, Jesus, né? Então, de novo, vamos à palavra de Deus. Quem tá comigo aí também? Então, vamos lá. Em muitas crenças orientais, antigas, pagãs e também atuais, pós-modernas, seitas inclusive, veem Cristo como uma figura superior, tá certo? Mas muitos não veem, por exemplo, o Islã mesmo reconhece Jesus como um profeta. Mas segundo o Islã, eles veem Jesus que quando recebe no Getsemane um beijo de Judas, o traidor, ele é levado ao céu. Porque na religião islâmica, alguém que é elevado e profeta não pode morrer uma morte violenta como Jesus. Então a peculiaridade do cristianismo, além de Deus não matar ninguém, é que Deus sofreu, ele se faz entre nós e ele se envia, ele envia o seu filho e ele sofre. E isso também é antagônico a muitas crenças e religiões, porque a ideia de Deus, essa divindade, como pode sofrer, como pode perder? Deus perdeu, foi zombado, foi humilhado. Faz sentido? Por isso que às vezes isso é muito contraditório para muitos crerem que Jesus é Deus, mas era necessário que ele morresse, meus irmãos. Mas aqui então, é mais fácil a gente crer em Deus invisível, porque aí esse Deus invisível, a gente vai moldando ele como a gente quer, mas crer em Jesus como Deus é um problema, porque Jesus tem uma forma que aponta para Deus, e aí a gente tem que submeter, e ele é imutável, a gente não pode mudar. Então, o que Jesus falou sobre isso? Bem, numa conversa, num diálogo, numa discussão entre uma comunidade religiosa, os judeus, eles perguntam para Jesus o seguinte, João capítulo 8, és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Essa foi a pergunta. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu, o qual dizeis que é o vosso Deus, ou vocês aí, incrédulos. E vós, incrédulos, não conhecem o meu Pai, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Aí, se prepara agora. Vocês estão preparados aqui? Porque agora vai bugar. Bugou, o pessoal ali vai bugar a gente também. Próxima sentença de Jesus, versículo 56, capítulo 8 de João. Abraão, o vosso pai... Vocês estão aqui, pessoal, que ele está falando com um grupo de religiosos judeus. Abraão, o vosso pai... Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Vocês não entenderam não, né? Tem que ler de novo. Você imagina a reação desse povo, ouvindo esse Cristo, dizendo que Abraão o viu. Aí, a resposta é óbvia. Os judeus respondem,
tu não tem nem 50 anos. E viste Abraão? Aí buga mais ainda a resposta de Jesus. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Final da história, pedra, apedreja. Porque além de Cristo dizer que está transcendendo ao tempo, e o próprio Abraão se submete à divindade desse Cristo, Jesus usa uma expressão que é conhecida no mundo hebreu. Quando Moisés tem uma experiência e fala com Deus, Deus se apresenta como, eu não sou como esses deuses. Diga a eles que eu sou o eu sou. Então, além de ofenderem esse povo, porque ele está dizendo que ele é Deus, ele ainda está usando uma expressão de autoridade e legitima uma divindade. Então, meus amigos, está tudo bem se você não entender Cristo como Deus. E você é muito bem-vindo aqui. Mas a fé cristã deixa muito claro. Se somos porque Cristo abriu um caminho para nós. Se temos um Deus, temos porque Jesus abriu um caminho para nós. E ter fé em Cristo Jesus é ter os nossos pecados perdoados e ter acesso a Deus como Pai. Quem pode dizer amém por isso? Ele também disse que eu sou. Ah, Jesus não fala, Jesus foi um revolucionário, Jesus foi de direita, Jesus foi de esquerda. Todo mundo, qualquer ideologia, ama o pôster de Jesus para respaldar a sua ideologia. Aqui não. Porque eu sou, diz o Senhor. Ele está acima das nossas mentes humanas, está acima das nossas batalhas, está acima das nossas guerras humanas, está acima de tudo que nós podemos constituir. Na verdade, nós estamos alicerçados nesse Deus eterno. Em Cristo Jesus, então, a esperança da glória. Então, quem vocês dizem que Jesus é? Teologicamente, nós conversamos sobre isso. E aí o diálogo de Pedro, ei, você está aí, estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou isso. E aí, pessoal, Reis Church, você que está online, quem Jesus é? Quem dizem que eu sou, eu já sei. Mas quem você diz que ele é? Você está tendo uma relação pessoal com ele? Porque, afinal de contas, foi um processo doloroso que ele passou. Quem diz? E aí o Simão fala, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, cara, porque não foi sangue nem carne que te revelou. E aí tem esse diálogo de definição importante sobre Deus. Quem vocês aqui dizem que Cristo é? Porque se vocês dizem que Cristo é Deus, o verbo que se fez carne, então precisamos ser devotos a esse Cristo, viver a vida em prol dele, nos doar para ele, porque essa mensagem é única e peculiar. Confessar, portanto, a nossa fé no Cristo verdadeiro é estar em Cristo. Estar em Cristo é ser redimido e perdoado. Hoje, você quer confessar Cristo como seu Senhor e Salvador? Você está aqui nessa noite, você está assistindo essa live depois, esse vídeo. Confessa o teu caminho, confessa o teu coração, confessa os teus pecados, confessem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu posso fazer um pedido para você. Espalhe essa mensagem, que Cristo é o eu sou. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E o próprio Cristo vai falar a revelação em João, no livro de Apocalipse. Ei, para de chorar. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Amém, meus irmãos? Essa mensagem precisa, portanto, ser proclamada, ser explanada, porque ela é única, né? Nós não estamos sozinhos, nunca sozinhos, quando estamos em Cristo. Nunca sozinhos, quando estamos em Cristo. E uma vez estando em Cristo, temos acesso a Deus. E se estamos em Cristo, temos comunhão. Você sabe que a palavra Cristo significa no hebraico e no grego ungido. Ungido de Deus. Vocês lembram do salmista que vai dizer o seguinte, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aí ele usa um conector comparativo, a palavra como. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que era um sacerdote, e que desce a orla das suas vestes. Também tem o salmo que todos nós gostamos de repetir, que o Senhor é o meu. E aí vocês sabem tudo, mas tem uma parte do Salmo 23 que ele vai dizer o seguinte, esse Deus unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ou seja, o óleo, na antiga aliança, antes de Cristo, agora estou falando sobre a antiga aliança, antes de Cristo se manifestar como homem, o óleo era destinado era um símbolo para um poder, uma capacitação sobrenatural. Algumas pessoas falam que é o óleo da unção. Está tudo bem, mas eles só iam para 3 grupos de pessoas. Repete comigo, reis, profetas e sacerdote. Meu amigo, não era qualquer um que fabricava o óleo,
E também não era qualquer um que recebia o óleo. Estamos juntos? Agora ouve. Repete comigo assim, mas quando Cristo vem, e aí você está aprendendo hoje uma coisa, que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo é uma menção profética de toda a velha aliança está apontando. O ungido dos céus vai nascer. E aquele óleo que antes era exclusivista para alguns reis, alguns sacerdotes e profetas, agora estar em Cristo é ter o seu óleo espalhado no corpo de Cristo. O ungido de Deus é Cristo Jesus. Ou seja, olha aqui, alguém vai ao Pai se não for por Cristo? Não. Se estamos em Cristo, podemos ter acesso ao Pai. Checked. Quem pode dizer ok? Uma vez que estamos em Cristo, naturalmente, somos corpo. Porque não tem como, temos uma relação com cabeça da igreja que é Cristo, sem sermos o corpo dessa cabeça. Meus irmãos, então nós não estamos sozinhos porque estamos em Cristo, nunca sozinhos, sabe por quê também? Porque somos um corpo. Quem pode dizer amém? E é esse corpo que é estreito. Aqui é estreito. É difícil. Mas eu vou dizer para você que estar em comunhão com o corpo é ratificação da fé do cabeça. Nunca sozinhos porque estamos em Cristo e nunca sozinhos porque somos um corpo uma vez que estamos em Cristo. Amém, meus irmãos? Então, Cristo significa ungido, ungido de Deus. O que antes era restrito, quem entende isso que é boa notícia pra caramba? O pastor, ele tem uma unção diferente, só ele recebe. Todos aqui são sacerdotes de Cristo. Olha isso aqui que lindo. Tira a foto disso aqui, ó. O que antes era restrito a poucos, agora foi derramado sobre todos. Gente, Jesus propiciou um caminho para que fôssemos seus reis, seus sacerdotes, seus profetas, gente. O que antes era destinado a alguns, agora sendo corpo. O cheiro desse óleo, desse perfume, não está apenas na orla de Arão, mas está no corpo de Cristo. Por isso a importância de ser corpo. O que antes era restrito a poucos, agora foi derramado sobre todos. O perfume que repousava apenas sobre as vestes do sacerdote, agora se espalha e exala no corpo de Cristo. Então, a série está falando nunca sozinhos. Por quê? Porque amanhã, quando você pegar um trem, um metrô, trabalhar ou ficar em casa, você pode ver Deus nessas ações ordinárias, sendo um pai, sendo um filho, sendo um amigo, vivendo a vida, correndo, nadando. Só em CrossFit que você não vê Deus. No ordinário nós vemos Deus, mas se vemos, vemos por causa de Cristo. Não estamos sozinhos, nunca sozinhos, porque estamos em Cristo. E nunca sozinhos, porque uma vez que estamos em Cristo, somos corpo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E a ceia, olha isso aqui que eu vou falar. Discernir o corpo, presta atenção. A ceia do Senhor tem mais a ver com a nossa relação com o corpo do que a relação com a cabeça, que é Cristo. Sabe o que, sei você, crente há muito tempo, criado na igreja, muito medo, você na hora da ceia, você sempre fala assim, mas Deus, eu pequei ontem à noite, eu não sei se eu posso. Porque a Bíblia fala sobre comer a ceia indigno. Uma pergunta aqui, você só responde quem está online. Você que está online, se acha digno de tomar a Santa Ceia do Senhor? Porque eu não. Ninguém é digno. Ninguém é digno, ninguém é achado digno. Se somos dignos, somos por causa de Cristo. Por isso a importância de confessar Cristo como seu Senhor. Amém, meus irmãos? Agora, sabe por que o Paulo fala que nós somos indignos? Porque a galera lá da comunidade em Corinto estava abusando, exagerando, não olhando para o próximo, não olhando para os necessitados, irmãos. Ou seja, sabe o que é isso? Falar de espiritualidade vertical, sem se atentar com a espiritualidade horizontal, é balela, não é verdade. O Paulo estava falando que vocês estão tomando a ceia do Senhor indignamente, na verdade não é ceia do Senhor, é ceia de vocês, porque vocês estão interessados nos seus próprios interesses. E, na verdade, quando Jesus está na mesa, na ceia, ele faz o seguinte, ele ora, ele parte o pão, ele reparte com os irmãos, depois ele come. E essa sequência é uma sequência muito interessante, porque isso fala muito sobre o Cristo entendendo que ele precisa repartir primeiro antes de comer. E a verdade da comunhão do corpo e esse cheiro e esse perfume que exala no corpo tem a ver com a gente nisso.
é que muitos de nós estamos interessados em primeiro comer para ver se vai ter uma sobra, e se tiver uma sobra, a gente vai pensar no próximo. Então, comer à mesa indignamente não é porque você pecou, embora isso precisa ser colocado em análise, é óbvio, mas é porque a gente não está tendo esse olhar para o próximo, na mesa. Gente, isso é maravilhoso, porque isso, ou seja, a gente não tem para onde correr. Se a gente está em Cristo, a gente tem que estar junto. E se a gente não está junto, talvez, porque a gente não está em Cristo. Então, que a gente vai ter um momento de Santa Ceia, e vamos pensar nisso, a ceia do Senhor, é o pão partido, é o corpo de Cristo. Isso faz com que a gente discirna o corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. Coríntios capítulo 10, versículo 16 fala o seguinte, o pão que partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Coríntios capítulo 12 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e os seus membros em particular. O Paulo estava aqui exortando esse povo. Vocês estão se condenando, tomando essa ceia de forma impura. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22. Irmãos, se o Pai é nosso, o pão não é meu, o pão é nosso. E uma característica da comunidade é isso, é o olhar para o próximo. Tomar a ceia de forma indigna, não é porque você não pecou essa semana, porque eu pequei. É porque a gente está sim usando a mesa do Senhor, e chamando a mesa do Senhor, mas na verdade ela é minha mesa. Amém? Então, que nós possamos refletir sobre isso. E aí, pastor, agora, você que não é da RES, a Sabrina perguntou, quem está aqui pela primeira vez? Deixa eu ver, quem está aqui pela primeira vez? Só aqui. Me perdoa aqui, Meu amigo, o cara veio aqui, o irmão veio pela primeira vez aqui com a camisa do Vasco. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quando eu entrei e vi a cruz de malta, falei, presença boa aqui. Que seja bem-vindo, filho. Bom aqui. Falei de manhã, vou falar aqui de novo, já que eu lembrei do Vasco, os flamenguistas dessa semana. Falo mesmo. Teve protesto no Ninho do Urubu. Olha aqui, agora só, brincando, mas falando sério. O jogador do Vasco foi parado no meio do trânsito, pararam eles, enquadraram ele. Vocês já estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Não? Então eu vou explicar. A galera está se doando por algo, mano. Está se doando por algo. Elas zombam você que você chegou aqui 5h30 para carregar peso. Por quê? Porque nós estamos proclamando a mensagem peculiar e única. Cristo não era um profeta. Cristo morreu a nossa morte. Ele vive e o seu Espírito Santo está entre nós. Essa é uma mensagem digna, sim, do nosso esforço, das nossas finanças, do nosso tempo, do nosso talento, do nosso testemunho. Pessoas estão se dedicando a outras coisas. Que Cristo seja o centro do nosso coração. Quem pode dizer amém? Então aqui eu vou ser pastor chato agora, você que está aqui pela primeira vez, viu? Volta semana que vem, porque semana que vem tem um convidado especial demais. O Fábio Coelho, de São Paulo, vai estar aqui com a gente à noite. Então, é um baita pregador, vai ser muito bom. Venham, tragam pessoas, vai ser legal. Mas hoje posso puxar a orelha aqui dos irmãos aqui? A gente está falando sobre o olhar para o próximo, e aqui, vamos lá. O que é olhar para o próximo? Vocês sabem que está tendo a chuva atingiu o bairro de Guaratiba, Santa Cruz, de Araruama, região dos Lagos. O que aconteceu em Juiz de Fora foi tão forte que está ofuscando até o que aconteceu aqui no Rio mesmo. Mas tem muita gente desabrigada, inclusive aqui. E aí a gente fez um pedido. Pessoal, traz água. Eu estou em contato com 3 pastores em Juiz de Fora. E eles falaram assim, pastor, não adianta você mandar dinheiro. A gente não tem como comprar água. A gente tem voluntários tirando pessoas dos escrombos e eles não conseguem beber água. Traz água. Aí a gente aqui, pessoal, vamos fazer a Santa Ceia. Traz água. Você trouxe? Então, pessoal da produção, coloca o Pix aqui. Eu quero te desafiar nesse momento. É olhar para o próximo. Amanhã a gente vai comprar o que você não trouxe hoje. E glória a Deus por aqueles que não puderam trazer, está tudo bem. Mas eu não sei se vocês estão entendendo, que eu só estou fazendo uma dinâmica que é muito fácil a gente falar como a igreja tem que ser. Mas a igreja está sendo. E a gente cheio de dificuldade mesmo. Tá certo? E eu queria te convidar. Bota o da oferta. Porque esse horário, o time de finanças já vai saber. Se está doando nesse horário, sabe que é tudo para a gente comprar água, leite e alguns itens
doação. Bota 32 centavos, se você puder. Se não puder, o horário vai dizer, está tudo certo. Mas eu só estou dando um índice prático aqui de como nós podemos ser igreja, para quem a gente não conhece, porque o corpo de Cristo está sendo afetado e inúmeras famílias desabrigadas. Gente, estamos juntos. Amanhã, essa semana, a gente começa a reforma de uma irmã aqui de Botafogo, que está no nosso meio, uma irmã que precisa da nossa ajuda, e a gente fez uma campanha de legado, a gente vai reformar a casa dessa irmã. Glória a Deus pela sua generosidade, quem pode dizer amém? Isso é olhar para o próximo. A gente, quando está se dedicando, nós temos os nossos grupos de crescimento. Tem GC terça-feira aqui na Zona Sul? Alguém diz aí? Não, né? Tem GC quarta-feira? Tem GC quinta-feira? No Flamengo, tem no Catete, tem em Botafogo. Tem GC sexta-feira de adolescentes, aqui em Botafogo tem 2. Tem GC de jovens em Botafogo. Tem GC de corrida. Cara, conecta, mano. Vamos conectar. Porque isso é dar razão a essa mesa do Senhor. Também é uma forma da gente conectar. Então, vamos nos mobilizar. Hoje nós iniciamos uma turma da trilha. Você que não começou a trilha, está aqui há muito tempo. Cadê o responsável da trilha? Ô, Duzi, quem está no mezanino, tem um cara aqui, o Rafael Duzi, um dos nossos líderes, tá bom? Procura o Guilherme também, procura a gente. Você não veio hoje? Fala com a gente vai fazer uma aula de reposição para você. Pastor, por quê? Não, vai numa igreja, a IBA está 50 metros daqui, igrejaça, bem melhor que a nossa. Tem estacionamento. Não, estou falando sério, os caras, esquece. Vai ali, mano. Seja membro ali, membra. Mas senta nessa mesa e não faz dessa mesa sua, faz nessa mesa nossa. Seja membro de uma igreja. Porque aqui a gente é muito imperfeito. Talvez você seja muito bom e tá tudo bem. Tem muitas igrejas melhores. E se tu continuar andando, tem uma melhor que a IBA, Igreja Presbiteriana. Toda vez que eu passo ali, tem inveja daquela igreja. Igreja linda, linda demais. E tem outras, Up House. Eu te dou várias. Mas, irmãos, o meu coração é pastoral. Eu quero ver você fluindo. Eu quero ver você fluindo naquilo que Deus quer para você. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha recebido essa palavra com amor. Espero que você tenha recebido essa palavra com ânimo, porque nós precisamos de você. E você precisa de nós. E eu vou dizer mais uma coisa. Você precisa dessa desenvoltura mais do que a gente precisa de vocês. Tá bom? Então, que o Senhor habite no nosso meio. Eu queria convidar os voluntários agora a distribuir os elementos da Santa Ceia. Agora, deixa eu falar. Como eu já falei, se você reconhece a Cristo como seu Senhor, você confessa a Cristo como seu Senhor e crê na sua ressurreição, então você é apto para tomar essa ceia. Tá bom? Os voluntários, eles vão te dar um suco de uva e um pedacinho de pão que estão juntos ali. Então, a gente vai adorar ao Senhor juntos, nesse momento. E depois eu vou voltar aqui para instruir os irmãos